Eu vou falar um pouco sobre um estudo que nós estamos conduzindo lá no Laboratório de Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina a respeito de benchmarking de práticas para operação de contêineres. Vou falar rapidamente de uma introdução em que eu tento contextualizar o nosso programa de pesquisa, vou abordar os procedimentos metodológicos, abordar um pouco da revisão bibliográfica que fizemos até o momento, e depois vamos entrar, propriamente dito, nas discussões a respeito dos métodos para se avaliar melhores práticas e para se realizar benchmarking. Vamos discutir esses métodos, como é que eles são para o setor de portos e terminais de contêineres e como eles são para outros setores ou para outras indústrias, e qual seria o método que seria aplicável para portos e terminais para se realizar o benchmarking. A gente faz uma proposta de método. E, por fim, o escopo, onde esse método de benchmarking poderia ser aplicado. Primeiramente, nós começamos com uma pesquisa, uma pergunta motivacional, que é como aumentar a competitividade de terminais de contêineres. Vejam que é uma pergunta bastante abrangente e que pode ser atacada de diferentes maneiras, né? E tivemos basicamente 3 estudos que orientaram ou que delimitaram essa questão. São 3 estudos de referência que vão atacar a questão da competitividade, avaliando-se a adoção de melhores práticas e a comparação de cada uma dessas unidades pesquisadas às melhores práticas. Então a gente está falando de benchmarking de práticas. Então, essa pergunta, considerando que estamos discutindo benchmarking de práticas, ela se delimitou na seguinte questão, né? Quais são as melhores práticas para a operação de contêineres? Se entendermos quais são as melhores práticas, nós conseguimos entender quais são, de que forma melhorar a competitividade de um terminal de contêineres. Com essa pergunta, nós fomos para a literatura entender o que tínhamos a respeito disso, né? O que já sabemos a respeito de melhores práticas de terminais de contêiner. E de todos os estudos que levantamos, quando se fala de benchmarking e de melhores práticas de operação de contêineres, nós temos uma abordagem comum para todos os estudos, que se caracteriza por estabelecer uma amostra de estudo, escolher uma modelagem matemática, né? Então, por exemplo, eu vou pegar portos da Espanha, ou portos da Ásia, ou terminais de contêineres dos Estados Unidos. Eu vou definir um modelo matemático para comparar esses portos e essas unidades. Basicamente, a gente está falando de DEA, né? Data Development Analysis, e análise estocástica, Stochastic Frontier Analysis. São, enfim, modelos matemáticos para se comparar unidades. Eles definem os parâmetros e as variáveis que são necessárias para essa modelação. Um dos requisitos para se escolher o modelo matemático adotado é justamente a disponibilidade de dados. E esses dados, eles são basicamente dados quantitativos sobre os terminais. A gente está falando de área do terminal, número de equipamentos, comprimento de berço, volume de carga movimentada. Então, são dados quantitativos que vão nos dar uma ideia sobre a eficiência desse terminal. Como é que ele movimenta a carga em relação à área, ou como é que ele movimenta a carga em relação ao número de equipamentos, ou enfim. E a partir dessas análises, esses terminais são ranqueados e você identifica quem são os mais eficientes ou quem são as referências no setor. Veja que, apesar desses estudos serem excelentes para identificar quem são aqueles que performam melhor, quem são os melhores terminais ou os melhores portos, eles nos dizem muito pouco sobre como ser o melhor porto, ou quais as práticas, ou o que é feito para se atingir um resultado melhor. E é justamente essa a nossa pergunta de pesquisa. Então a gente acaba
tendo uma terceira pergunta que se faz necessária. Né? Se nós não sabemos quais são as melhores práticas para a operação de containers, então como identificá-las? E essa passou a ser, então, a nossa pergunta de pesquisa. Passou a ser esse o nosso tema, que vai, enfim, se seguirmos um caminho lógico, nos responder depois como melhorar a performance dos terminais de containers. O objetivo do estudo, então, desse artigo especificamente, ele é um artigo que faz parte dessa linha de pesquisa, é discutir a identificação de melhores práticas e de benchmarking para terminais de containers, cobrindo a literatura e propondo uma abordagem de benchmarking e um escopo de benchmarking. Os macropassos aí da nossa metodologia consiste basicamente em identificar os artigos relevantes, revisar a literatura de benchmarking e melhores práticas, revisar a literatura de benchmarking de portos e terminais. Então, essa aqui é ampla e essa aqui é específica para portos e terminais. A ideia é comparar essas duas. Depois, discutir e propor um método de benchmarking de melhores práticas em terminais de container e definir ou identificar um escopo de aplicação desse benchmarking. Pois bem, essa revisão da literatura, né, para cada uma dessas colunas, nós temos então os artigos, os estudos, a literatura referente a benchmarking de melhores práticas e a literatura referente a benchmarking de portos e terminais de containers. Mais de 70 artigos foram estudados em detalhe, alguns livros, e esse quadro é apenas uma visão geral sobre esses artigos. A distribuição desses artigos por ano, então, esses estudos começam, a princípio, mais para a área de benchmarking. A partir de 2000, nós temos, até um pouco antes, nós temos estudos relacionados a benchmarking de containers, de terminais e portos. E esses estudos continuam ainda relevantes em 2009, 2010 e em diante. Desse conjunto de artigos, essas são as principais palavras-chave. Apenas uma visão geral, quais são os termos que estamos usando e como é que eles estão, qual é a relevância de cada um desses termos. Evidentemente que estamos falando de análise, de benchmarking, tem algumas coisas relacionadas a método, como por exemplo DEA. Mas de tudo isso é importante a gente reforçar os conceitos básicos sobre o que é benchmarking, o que entendemos por benchmarking e o que entendemos por melhores práticas. Né? Benchmarking, então, quem define como sendo um processo pelo qual uma organização incrementa a sua performance, comparando suas práticas, os seus produtos ou os seus processos com outras organizações que são reconhecidas como as melhores, ou as referências, ou os benchmarks. Né? Então, benchmarking é um processo que vai gerar incremento de performance. E ele está muito associado ao termo melhores práticas. Por quê? Porque se eu não sei quais são as melhores práticas, eu não consigo fazer benchmarking, eu não tenho com quem comparar. E as melhores práticas, então, são aquelas práticas gerenciais ou modelos gerenciais que se mostraram bem-sucedidos e aplicados em empresas exemplares. São dois conceitos que estão associados. Agora, entrando para a literatura a respeito de benchmarking, aplicado em diferentes setores e em diferentes indústrias. O próprio Kemp propõe uma abordagem na qual a empresa deve identificar a sua necessidade de desenvolvimento, de melhoria. Depois, ela deve identificar um parceiro de benchmarking, identificar quem é a referência, e aí ela vai se comparar e implementar a melhoria na sua organização, difundir essa melhoria e tudo mais. Veja que essa abordagem, esse método proposto pelo Kemp, é um método do ponto de vista de uma organização que quer se desenvolver.
é diferente, por exemplo, do professor Voss, que propõe um estudo de benchmarking considerando uma amostra ou um grupo de empresas. Por quê? Porque nesse grupo de empresas, ou a partir de um grupo de empresas, ele consegue estudar as melhores práticas desse grupo. A gente não está falando mais de uma empresa que quer se desenvolver, mas a gente está falando de um grupo de empresas e eu vou estudar esse grupo para identificar, dentre as práticas que são adotadas nesse grupo, quais são as que geram melhor desempenho. É uma abordagem completamente diferente, porque a partir desse ponto de vista, o professor vai propor um questionário, um instrumento, no qual ele vai avaliar a adoção de práticas em indústrias, no caso dele, ele está avaliando práticas classe mundial, como é que essas práticas são adotadas, com que maturidade elas são implementadas nas organizações e quais estão associadas a uma performance superior. Então aqui ele vai gerar banco de dados para fazer análises estatísticas e identificar correlações entre melhor performance e adoção de práticas. Uma abordagem um pouco diferente do Collins, do Griffin e do Barczak. Essas três abordagens se assemelham do ponto de vista em que eles não estão mais... O professor Voss ele já tinha um conjunto de práticas que ele gostaria de identificar, que são as práticas classe mundial. Ele quer associar a adoção dessas práticas com a melhor performance. Esses estudos, eles não têm um conjunto de práticas pré-definidas. Não se sabe, bom, quais são as melhores práticas, no caso do Griffin e do Barczak, para desenvolvimento de novos produtos. Então eles começam o estudo se perguntando quais são essas práticas. E a partir do momento em que ele identifica um conjunto de práticas, aí sim ele vai submeter esse conjunto de práticas a uma abordagem semelhante à do professor Voss para identificar dentre essas quais são as que estão associadas à melhor performance. Bom, enfim, basicamente os estudos de benchmarking para os portos e terminais, eles tratam basicamente variáveis quantitativas e eles não nos permitem avaliar a adoção das práticas nesses portos e terminais. Portanto, eles não nos permitem dizer quais são as práticas que estão associadas a uma melhor performance. E nós poderíamos fazer isso através de uma abordagem, um método que combina esses estudos que são aplicados em outros setores, e nós poderíamos aplicar esses passos para o setor de portos e terminais. A gente está falando basicamente de identificar os processos chaves dos terminais, que são os processos que serão avaliados, as práticas que serão avaliadas, justamente para cada um desses processos identificar as melhores práticas, ou as boas práticas, a gente ainda não sabe quais são as melhores, mas ao menos as boas práticas. Desenvolver métricas para avaliar a adoção dessas práticas, desenvolver ferramentas para, por exemplo, questionários para medir essas práticas nos terminais, aplicar essas práticas e coletar dados que sejam suficientemente, tenham relevância suficiente para depois analisar estatisticamente a adoção dessas práticas com o desempenho desses terminais. Veja que o primeiro ponto de toda essa abordagem, de toda essa metodologia, é justamente identificar quais são os processos chaves ou os processos de negócio que devem ser investigados num terminal. E é justamente esse primeiro item que nós discutimos quando discutimos o escopo do benchmarking. Esse é um processo padrão geral de um terminal de containers. Ele foi obtido através de discussão com diferentes especialistas da área. Estamos falando de pelo menos 5 contribuições diferentes e independentes através de entrevistas, na qual se propõe e se refinou esse framework. Basicamente, um terminal começa negociando com os armadores, as shipping lines, os requisitos operacionais que o terminal deve ter e as linhas de navegação que vão
atender, vão chegar naquele terminal ou naquele porto. O terminal de containers, ele vai, nas operações de gate, receber cargas que serão exportadas e entregar cargas que estão sendo importadas. E na outra ponta, lá nas operações de berço, ele vai entregar cargas que estão sendo exportadas e receber cargas que estão sendo importadas. Né? Então, aqui são as operações de terra, lá são as operações de mar. E o processo acaba lá com a desatracação do navio. Para cada uma dessas caixas, nós temos que estudar quais são as boas práticas do setor. Quais são as boas práticas para planejamento de berço e planejamento de janelas de atracação? Quais são as melhores práticas para operação de gates? Quais são as melhores práticas para preparação do pátio e recebimento de carga? E assim sucessivamente. A partir do momento que entendermos as melhores práticas para cada uma dessas caixas, vamos estabelecer, propor um instrumento para avaliar a adoção dessas práticas nos terminais e aí sim aplicar esse instrumento numa amostra que seja representante e que nos permita avaliar a adoção dessas práticas e associá-las ou avaliar a correlação delas com uma melhor performance dos terminais. Esse estudo, então, tem basicamente 3 entregas relevantes, que é a revisão da literatura no tema, a proposição de um método para benchmarking de práticas de terminais de container e uma análise de um framework, do processo, macroprocesso de um terminal de container. Surpreendentemente, a própria identificação desse processo, ou desse macroprocesso, de como funciona um terminal de container, se mostrou bastante difícil de se identificar na literatura. Tem poucas, você encontra isso em manuais práticos de terminais e muita pouca coisa publicada a respeito disso. E os próximos passos de pesquisa, então, é justamente a proposição de um instrumento, de um questionário para avaliação dessas práticas, coleta e análise de dados. Eu agradeço a atenção e fico à disposição do meu e-mail e depois também estou à disposição para conversar. Muchas gracias, Jennifer.